Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar então com a meditação do casamento blindado, nesses 21 dias do jejum de Daniel. Então, completando uma semana. Sim. Uma semana. E aí? Hoje é o 5º passo, que é explorar ideias. Então, se você chegou até aqui, se você acompanhou os outros passos, você vai, nesse 5º passo, você já vai estar definindo, você já colheu as informações, que você seguiu os passos, e você vai entender e definir o problema, e você vai começar a explorar as ideias de como resolver aquele problema. Se você não acompanhou, nós enviamos aí no Zap os links dos 6 últimos vídeos. Então você vai lá e tem o link de cada vídeo para você pegar desde o início, desde o começo. Então, a gente fez um resumo aqui para recapitular. Desculpa, só lembrando mais uma vez, a gente está com a camisa da Caminhada do Amor, dia 26 de outubro, 10 da manhã no Parque da Cidade. Você tem que se informar na igreja como você poder participar, ter o kit e as perguntas que vão ser feitas lá na Caminhada do Amor. Então, o primeiro passo é a comunicação, que a gente já entende que essa é a parte mais difícil, né? A comunicação imediata. Geralmente a última coisa que o casal quer fazer é falar sobre aquilo. Então, o primeiro passo, a comunicação. O segundo passo, ouvir. Quando o cônjuge começa a expor o problema, resista à tentação de se defender ou justificar, mas ouça com atenção, que vocês são parceiros e não inimigos. Então, esse passo de ouvir é muito difícil, porque a pessoa já começa a se sentir atacada, ela já fica na defensiva, então é preciso ter cuidado como vai falar, e a outra pessoa precisa entender que ela precisa ouvir o que a outra pessoa está querendo comunicar. O diabo sempre vai querer transformar o diálogo que tem que haver em uma guerra. Então, dependendo de como a pessoa começa o diálogo, dependendo de como a pessoa recebe ou não quer o diálogo, ele vai transformar numa guerra, num cabo de guerra. Algo que seria uma solução se torna uma desavença. E se o marido, que acontece mais com o homem, não tiver tempo, como nós falamos na reunião pela manhã no domingo, se o marido não tiver tempo para ouvir a esposa, o diabo tem. Se ele não tiver tempo para ouvir e explicar, e falar, e tirar a dúvida, deixar tudo transparente, o diabo vai ter. Aí o marido não conversa com a esposa, porque não tem tempo, porque está cansado, porque está estressado, não quer resolver uma situação simples, o diabo vai começar a explicar do jeito dele. Você não vai expor a situação como ela é de verdade, o diabo vai vai inventar uma situação, vai inventar coisas e explicar da forma dele para sua esposa. Vai criar o que não está acontecendo, vai colocar dúvidas, vai colocar vários pensamentos e vai virar um inferno. É porque o marido não assumiu o papel dele de ser parceiro, de conversar. O problema de um casal, se eu tenho um problema, você também tem um problema. E se você tem, eu também tenho. Então, se o marido não assume esse papel, quem vai assumir vai ser o diabo. Lembra que Jesus no deserto, o diabo foi lá quando ele estava sozinho e faminto, 40 dias sem comer, sem se alimentar. Então ele aproveitou aquele momento que ele estava humanamente fragilizado, com muita fome e sozinho, para conversar com ele, para jogar as ideias dele para o Senhor Jesus. Quer dizer, é o que ele faz com a gente. Quando ele vê, por exemplo, a esposa quer conversar, a esposa quer falar sobre algo, o marido não quer ouvir, não tem tempo, não tem disposição. Então ela vai ficar sozinha, fragilizada, ela vai ficar ressentida porque o marido não ouviu, e é aí que o diabo vai chegar para falar o que ele quer. Plantar a semente dele, né? Então, se a pessoa não tem o tempo, o diabo tem todo o tempo do mundo, e quando a pessoa perceber, ele já criou uma situação tão difícil que o problema agora começa a ficar quase sem solução. O que era só uma questãozinha virou um problema gigante. Porque ele vai convencer com os argumentos dele, com
com as dúvidas, plantando aquela semente, sufocando, né? Até que aquela semente vai produzir frutos e destruir aquele relacionamento. Ele vai plantar tanta semente, tanta dúvida, tanta coisa, que o dia que o marido quiser se explicar, ele não vai conseguir mais. Vai ter tanta coisa na cabeça dela plantada, que quando ele quiser conversar, vai ser difícil. Aí ele vai dizer, mas você não acredita em mim, você não confia em mim, eu estou tanto tempo com você. Aí ele vai dizer, mas a esposa vai dizer, eu não te conheço mais, a gente não conversa. Eu não sei mais sobre você. A gente não para mais para conversar. Então, eu já estou cheia de medo, de desconfiança e não consigo confiar em você. Não deixe chegar a esse ponto. Quem está conversando com a sua esposa? Você ou o diabo? Quem está ouvindo ela e explicando o que ela quer saber? Você ou o diabo? Porque alguém vai estar explicando. Ou é você, para deixar tudo tranquilo, tudo bem, tudo às claras, ou vai ser o diabo plantando as malditas sementes dele. E quando a gente começa a desenvolver essa comunicação, o relacionamento se torna prazeroso, não é um peso mais. Você vê que aquilo ali não é um peso, pelo contrário, os dois ficam mais amigos, se aproximam mais, né? Então, o primeiro passo é essa comunicação, que é importantíssimo. O segundo passo, ouvir, que eu já falei. O terceiro passo, fazer perguntas. Então, essas perguntas são feitas para descobrir a raiz do problema. Mas, para se descobrir a raiz do problema, as respostas têm que ser verdadeiras, né? Tem que ser sinceras, mesmo que não é o correto de ser, mas tem que falar. E tem que ser, aí sim, tendo essas perguntas e as respostas verdadeiras, então o casal vai chegar à raiz do problema. E o quarto passo, que é focar nos fatos. Então, a gente falou ontem sobre isso, quer dizer, geralmente a gente não foca nos fatos, a gente foca nas suposições, a gente foca nas dúvidas, a gente foca naquilo que o diabo está plantando, ao invés de focar de fato nos fatos. Lembrando que fato foi o que foi finalizado, que não pode ser mudado ou alterado. Então, tem que focar nos fatos, não em suposições. Então, vou ler o resumo que eu fiz aqui. Esse passo é muito importante para continuar a conversa de forma eficaz e chegar a uma boa solução para o problema. Então, são 4 passos. Se você seguiu esses 4 passos, se você realmente levou a sério, então a sua mente já clareou e você já está entendendo a situação, né? E você vai poder resolver essa situação e chegar nesse 5º passo explorando as ideias, tendo essa conversa aqui você já colheu as informações, você já entendeu, definiu, então é agora de você explorar as soluções para aquele problema. É importante você, então, ouvir e chegar a qual vai ser a melhor solução para aquilo ali. O que cada um vai ter que sacrificar pelo outro, para agradar o outro. E uma boa dica para vocês também é vocês fazerem a tarefa que nós fizemos, né, Nós fizemos. Estamos pondo em prática. Você vai escrever para o seu parceiro. Não, vamos deixar a tarefa para outro dia. Ah, é? Para explicar direitinho. Só lembrando, como a gente estava até conversando, a questão do casal, né? Jesus disse, o Senhor Jesus disse, o segundo mandamento mais importante: amar ao próximo como a si mesmo. Como o bispo já falou algumas vezes, ninguém é mais próximo de você do que seu marido ou sua esposa. E o que é amar o próximo como a si mesmo? Ora, é você fazer por ele o que você quer que seja feito por você. Amar como a si. Então, como é que você se ama? Como é que você quer ser tratado? Então, é isso que você tem que fazer pelo próximo. Aí se você tira o foco de querer receber, porque o amor verdadeiro é dar. Então, em vez de você ficar esperando atenção,
esperando que ele faça isso ou aquilo, então você vai fazer. O seu foco vai ser agradar o seu marido, e aí Deus vai agir nele, no coração dele, porque você está cumprindo os mandamentos de Deus. E o dele vai ser agradar a esposa. E aí vai ser uma perfeição. Agora, o marido não é convertido ainda, a esposa não é convertida, então não adianta querer praticar isso aqui, impor. Enquanto ele não for convertido, ele não vai entender esses princípios. Aí você vai falar com Deus, você vai agir a sua fé como tem sido ensinado. Ele vai se converter e aí vocês vão praticar esse diálogo. Desse momento, se isso é o seu caso, faça do Senhor o seu marido. Faz isso com ele, fale com Deus, coloque os pontos e Deus vai agir no seu marido e transformar o coração dele, não importa quem ele seja. E pergunte para ele, por exemplo, ele não vai querer saber o que é que ele faz que te desagrada, mas pergunte para ele o que ele acha que você faz que desagrada ele, ou ela. Você segue esses passos, você faz a sua parte, usando a sua fé. E isso vai ser usado por Deus até para quebrantar o coração dele ou dela. É uma direção que você vai ter. Vai ser importante você seguir. Por isso, se você não tem um livro, Casamento Blindado, então adquira o seu. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Até lembrei agora, entre tantos casos, do Dr. Alex Naldo, né? Que a esposa dele começou a praticar isso, priorizar o Espírito Santo e praticar isso, tratá-lo dessa forma. E ele viu, poxa, minha esposa mudou, eu tenho que mudar também. E olha que era ateu. Praticar a palavra de Deus, não tem como perder. Não tem como. Quando você pratica, as coisas fluem, o poder de Deus é liberado quando você decide praticar a palavra de Deus. Bom, a gente já extrapolou o tempo, né? Deus abençoe a todos. Até amanhã.